Fala pessoal do canal, Sr. aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta de Resident Evil 7. Um jogo de 2017, pessoal. O jogo que reacendeu a franquia... Por que eu falei franquia? Eu não sei. A franquia Resident Evil da Capcom. Antes de eu iniciar essa crítica, eu tenho que contar pelo menos o contexto, né, do porquê esse jogo reviveu a franquia Resident Evil. Para quem não sabe, a Capcom lançou Resident Evil 4, que foi o jogo de maior sucesso deles, e logo após eles lançaram o Resident Evil 5, pessoal. E o 5 já não fez tanto sucesso. Eu particularmente achei divertido porque era um jogo co-op, era um jogo de 2. Então eu zerei com meu irmão. Eu acho que só a missão final, o boss final, o Wesker lá, era, sei lá, impossível, era um bug que não dava pra zerar de 2, aí teve que entrar no modo single player pro meu irmão zerar o final boss. Mas todo o jogo foi jogado com duas pessoas, né? Mas enfim, eu particularmente achei divertido, mas nem se comparava ao Resident Evil 4. E aí veio o Resident Evil 6, que talvez seja considerado o pior Resident Evil da franquia principal. E quais são os Resident Evil da franquia principal? Do 1 até o 8, que na verdade se chama Village, mas eles colocam o 8 em número romano. Não sei porque que eles simplesmente não falaram 8, tá? Mas, enfim. Da franquia principal, até o atual momento, o 6 era considerado o pior. E aí a Capcom tava lascada, pelo menos com a franquia Resident Evil, porque os últimos 2 jogos foram um fracasso de críticas, eu não sei se de bilheteria é foda, de orçamento, de dinheiro, porque os 4 fez tanto sucesso, que eu imagino que o 5 talvez tenha vendido até mais, não tenho certeza agora, mas... Enfim, estavam lascados de crítica. E aí eles reformularam toda a franquia Resident Evil, voltaram atrás um pouquinho no passado, principalmente no Resident Evil 1, que era uma pegada mais terror, e foi o que eles fizeram aqui no Resident Evil 7. Só que eles mudaram ainda mais coisas, eles acrescentaram a visão em primeira pessoa, e muitas pessoas não gostam desse tipo de visão, que nada mais é você controlando o personagem sem ver ele, você tá controlando... como se você estivesse controlando a cabeça dele, a câmera é a cabeça dele, pra onde ele olha e tal. Eu particularmente prefiro jogos em terceira pessoa, como Uncharted, Red Dead Redemption, The Last of Us, enfim, do que em primeira pessoa como Far Cry, nesse caso, os jogos da nem todos os jogos da... Enfim, como alguns outros jogos que tem câmera em primeira pessoa, eu particularmente não gosto tanto. Mas o Resident Evil 7, pessoal, foi uma obra-prima, assim, é um jogo primoroso, principalmente o jogo principal. Só que não é um jogo perfeito. Então, nesse vídeo aqui, eu vou separar primeiro as coisas que eu gostei e depois as coisas que eu não gostei de Resident Evil 7. Começando pelo que eu gostei, o começo do jogo, cara, é incrível. É um terror que eu não senti há anos, assim. Eu rezerei Resident Evil 7, tá? Eu já tinha zerado antes e rezerei pra mostrar pra minha namorada. E o começo do jogo, cara, quando você entra aí na primeira casa dos Bakers, é um medo que você sente. E minha namorada que não tava jogando, ela tava só assistindo, ela também ficou com medo. Então é um terror muito bem construído, principalmente no começo do jogo. Toda aquela sessão que você encontra a Mia e tal, é um terror maravilhoso, assim. Você realmente fica com medo pra caramba. Pelo menos eu fiquei, tá? Eu sou meio cagão, confesso, mas o começo de Resident Evil 7 me deixou muito assustado, tá? Mas no decorrer do jogo, esse terror diminui e você vai adquirindo armas, como todo Resident Evil. Você tem vários puzzles, os puzzles aqui são muito bacanas, não são tão difíceis assim. Tem muita ida e volta, então você sai da casa, você vai pro trailer, você volta pra casa, você pega uma chave, aí você vai enfrentar a Margaret, aí você volta, você enfrenta o Jack Baker, eu não lembro, acho que é Jack, né? Você enfrenta o pai da família, então tem muito ida e vindas que eu particularmente gosto muito, porque às vezes você explora um local, você sabe que você não conseguiu pegar tudo daquele lugar, porque tem portas trancadas, tem gavetas que precisam de gazuas, ou chaves pequenas, chaves especiais que abrem certos tipos de gavetas, e você fala assim, putz, eu quero voltar aqui para pegar todos os itens. Então, nesse sentido, Resident Evil 7 é incrível. E outra coisa muito bem feita nesse jogo são os personagens, só que tirando o protagonista, mas a Mia, a Zoe, o Jack, a Margaret, o Lucas, cara, são personagens incríveis. O núcleo da família principal ali é sensacional, pessoal. Tirando novamente o protagonista e a vilã, que eu vou citar para a parte que eu não gostei do jogo, tá?
Mecânica muito bem apurada, eu não tive bug nenhum, um jogo muito bem feito, um jogo difícil em alguns momentos, principalmente as partes que você tem que passar em furtivo para fugir do Jack ou da Margaret, ou quando você tá revendo os passos da Mia através da fita cassete. São difíceis para você passar da Margaret, é bem difícil mesmo, mas é um jogo, cara, que você tem tudo para gostar. Assim, se você gostou do Resident Evil 1 até o 4, a chance de você gostar do Resident Evil 7 é gigantesca, porque é um jogo muito bom. Um nível de qualidade absurdo. As DLCs têm o mesmo nível de qualidade do que o jogo principal. Tem as DLCs de fitas banidas, que tem um personagem ali, que se eu não me engano chama Clitus, eu não lembro, é com C, Clancy, lembrei, Clancy. Ele é o personagem que você controla quando você vê a primeira fita do jogo, que é aquele trio de câmeras, né, que gravam programas de terror e tal. Você controla o câmera, porque ele foi capturado pelo Lucas. Aí tem essa DLC de câmeras, de fitas banidas, que são 3, se eu não me engano, são 3 fitas. A primeira você tem que resistir aos ataques do Jack Baker. A segunda você tem que fugir do quarto da Margaret. E a terceira você tem que jogar um... É como se fosse um... Como se fosse não, né? Você joga 21 com outro cara que tá capturado para enfrentar o Lucas, né? Então você enfrenta cada membro da família nas DLCs. Muito bem feitas. Aí tem a DLC do Chris Redfield, que chama Not a Hero, não é um não herói, vamos dizer assim, né? Traduzindo literal. E a outra DLC que eu acho muito melhor, que é Fim da Zoe, End of Zoe, que você vê o final verdadeiro da Zoe. Porque quando você zera Resident Evil 7, principalmente ali no final, você tem uma escolha. Salvar a Mia ou salvar a Zoe. E aqui vai uma crítica pro Resident Evil 7, porque claramente tem a escolha correta, que é salvar a Mia. Tanto que eles fizeram uma DLC do que acontece com a Zoe quando você salva a Mia. Só que quando você joga Resident Evil 7, você se apega, pelo menos na minha opinião, você se apega muito mais com a Zoe do que com a Mia. Porque a Mia, você reencontra ela tenta te matar, você não vê o passado dela, você... Bem, você entende o porquê ela tá ali, mas você não vê literalmente o passado dela com o Ethan. Não tem nada nela que crie uma empatia por ela. Na Zoe tem, a Zoe tá tentando te ajudar a fugir dos Bakers. Então eu acho que é muito mais fácil você gostar da Zoe e querer salvar ela em vez da Mia. Só que, como eu disse, se você salva a Zoe, é o final ruim, porque a Zoe morre e a Mia, se eu não me engano, também não é salva. Então as duas morrem. Então eu acho que essa escolha não é bem uma escolha, porque é um final ruim que depois não é nem canônico. Tanto que tem o Resident Evil 8, que o Resident Evil 8 considera que você salvou a Mia. Então, enfim, é uma escolha fake. É uma fake choice. E é um jogo maravilhoso. Acho que eu consegui deixar bem claro o quanto eu gostei de Resident Evil 7. Só que, como eu disse, o jogo não é perfeito. E agora eu vou citar os defeitos. Vamos começar pelos personagens. A grande maioria dos personagens são muito bons, muito bem feito, muito bem construídos. Mas os principais, que é o protagonista e a vilã, a antagonista, na minha opinião, são os piores personagens do jogo. O Ethan é um nada, é um Zé Ninguém. Tanto que eles corrigiram isso no Resident Evil 8. No Resident Evil 8, o Ethan tem muito mais diálogos do que aqui no Resident Evil 7. Então você não cria uma empatia pelo Ethan. Você não tá tentando fugir dos Bakers porque você se importa com o Ethan. Você tá tentando fugir dos Bakers porque você tá ali em primeira pessoa e você é o jogador. Você se sente na pele deles. Você fala, não, eu quero fugir por mim. Não por essa bosta desse Ethan. E a antagonista, cara, é uma menina, uma criança chamada Eveline, que é uma arma biológica que no final você nem gosta dessa menina. Você fala assim, mano, que menininha chata do caramba. Tipo, só mata ela logo e segue o jogo. Então, eu acho que eles erraram nos dois personagens, entre aspas, mais importantes de uma obra, que são o seu protagonista e o vilão principal. Você não pode errar nessas coisas. Eu sinto que Resident Evil 7 errou. Tanto que a minha próxima crítica desse jogo é que ele não se sustenta da metade pro final. Como eu disse, no começo é um terror fudido. Cara, você borra nas calças de jogar, porque é um jogo muito, muito, muito aterrorizante, muito amedrontador, eu acho que é assim que se fala. E da metade pro final, você tá tão forte, você tá com tantas armas, sobra tanta bala, que parece que ele deixa de parecer Resident Evil
pelo menos o Resident Evil 7, né? Que o começo era terror. Mas até aí, tudo bem. O jogo ainda é muito bom. É um jogo de ação, da metade pro final, muito bem feito. O problema, pra mim, são os rumos que a história decide tomar. Cara, se o jogo fosse simplesmente uma família de gente doida que sequestrou sua esposa, tão torturando ela e você tem que fugir e salvar ela. Se fosse só isso, os Bakers, o Lucas, o Jack e a Margaret, e talvez até envolvesse a Zoe ali, um quarto membro da família, 4 doidos tentando te matar, tentando torturar a sua esposa, ia ser muito mais foda do que uma menina que é uma arma biológica, eu nem lembro se é uma arma biológica da Umbrella, enfim, que surgiu do nada aí, porque tava vindo no navio, aí ela destrói o navio embarca aí o Jack Baker traz ela, aí ela começa a infectar os membros da família, porque ela é uma menininha que queria ter uma família, porque ela cresceu num laboratório, você fala assim, mano, o começo do jogo tava tão bom. O começo do jogo minha esposa me mandou um e-mail, um vídeo, falando pra mim salvar ela, e eu entrei numa casa totalmente abandonada. Cara, o começo do jogo é perfeito. Pra que começar a falar de arma biológica? Aí você pode argumentar. Mas Resident Evil sempre foi sobre armas biológicas. Tudo bem. Só que a essência do Resident Evil é terror com puzzles. Não é literalmente uma arma biológica. Tanto que no 8, cara, eles extrapolam pra cacete. Tem lobisomem, tem bruxa, tem magneto. Então, assim, pra mim, se fosse só família de lunáticos, tenta fugir deles, ou vai pra cima, mata eles, salva sua esposa e vai embora. E a escolha do jogo fosse tipo, você quer fugir, você tem a chance de fugir, mas abandonar sua esposa, ou enfrentar toda a família e salvar ela, sabe? Se fosse umas escolhas mais nesse sentido, eu particularmente teria gostado muito mais. Tanto que eu elogiei as DLCs aqui, mas vocês perceberam que eu não falei muito da DLC não herói, que é a do Chris. Por 2 motivos. Primeiro, eles fizeram harmonização facial no Chris, ele tá mais magrinho, com uma carinha que não tem nada a ver com o Chris. E, de novo, isso é bom da Capcom, né? Eles escutam os fãs. Eles arrumaram para o Resident Evil 8. E nessa DLC, a gente descobre que o Lucas, que é o membro da família Baker mais pirado, tanto que ele é o que menos sente os efeitos da Eveline, porque ele já era louco. Aí, do nada... Gente, pra mim, essa parte é ridícula. Ele se encontrou com uma organização que estava fazendo experimentos com os mofados da Eveline. E eles contrataram o Lucas. Por algum motivo. O Lucas, de novo, um cara totalmente despirocado da cabeça, era um dos caras mais top dos cientistas lá da organização, que fazia experimentos com os mofados. Tipo, o Lucas, de novo, o cara mais doido da família, que torturou um amigo dele no sótão, sabe? Toda essa DLC do Chris eu acho uma porcaria. Eu gostei muito do tio da Zoe, né? Do irmão do Jack Baker. Eu achei essa DLC muito massa. Como eles mudaram a dinâmica de você, em vez de ter arma, você ir no soco a soco, né? Na trocação. Então é um jogo muito bom, cara. Pelo amor de Deus. Pra mim, entre o Resident Evil 7 e o 8, eu vou envolver o 6 e o 5. O 7 é muito superior. O 8, pessoal, o 8 virou outra coisa. O 8, na minha humilde opinião, é um jogo que eu não sinto que eu estou jogando um jogo da franquia Resident Evil quando eu jogo Resident Evil 8. Pra mim, no 8, eles quiseram se aproximar muito do 4 e do 7. Aí eles ficaram no meio termo e não conseguiram fazer nenhum dos dois muito bem feito. A gente meio que quer parecer o 4, a gente traz uma vila, a gente traz vários caminhos, mas ao mesmo tempo a gente quer parecer o 7, então continua sendo o Ethan, continua sendo em primeira pessoa. Agora eles têm uma filha, essa filha... cara, toda a premissa do Resident Evil 8 me irrita demais, velho. A filha foi despedaçada em pedaços, aí você tem que meio que montar sua filha como se fosse um Lego, tipo... Cara, Resident Evil 8 é... Nossa senhora, Resident Evil 8 me dá agonia de falar. Mas o 7, cara, é uma obra-prima. Como eu disse, não é um jogo perfeito, não é, tem defeitos, sim. Mas é um jogo maravilhoso, maravilhoso mesmo. E, cara, vou dar um gostinho pra vocês. Talvez no futuro eu faça uma tier list, mas vou dar um gostinho pra vocês. Qual seria meu ranqueamento de todos os Resident Evils da franquia principal? O Resident Evil 0 não é considerado a franquia principal. O Code Verônica, por mais que vocês amem, não é considerado a franquia principal. A franquia principal é do 1 até o 8. E eu vou englobar o 3 Remake com 3, o 4 Remake com 4 e o 2 Remake com 2, tá bom? E o 1 Remake também com 1. O pior Resident Evil que eu, Murilo, já joguei.
Eu fico entre. Nossa, é difícil. Porque eu não gosto do 5 muito, por mais que eu me diverti com meu irmão. O 6 também não. O 8 também não. E o 3 também não. Aí, como eu disse, eu englobei o 3 com o remake, tá? Então, acho que eu vou citar quais eu mais gostei. Acho que é mais fácil, né? Eu gosto muito do Resident Evil 1. Gosto muito do 2, do 4 e do 7. Pra mim, esses são os 4 melhores jogos da franquia Resident Evil. Mas o meu xodó sempre foi e talvez sempre será o Resident Evil 4. Como eu disse, tanto o 4 original lá de PlayStation 2, quanto o 4 remake aqui de PlayStation 5. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta, eu não tenho a menor intenção de ser o dono da verdade, tá? E eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal e desse like no vídeo, porque isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!